Boa noite, Miriam. Que alegria ter cada um de vocês aqui, para juntos compartilharmos e refletirmos da palavra do nosso Senhor. Um Deus que fala aos nossos corações por meio da tua santa palavra. Sabe, não sei vocês, mas eu tenho um problema a respeito de adoração. Muitas vezes eu esqueço que a adoração é muito mais do que um momento de culto. Muitas vezes, obrigado, Calebinho. Muitas vezes eu esqueço que a adoração também é a maneira como eu lido com a minha vida, como eu cuido da minha saúde, como eu lido com os meus hábitos. Isso também é adoração a Deus e muitas vezes eu esqueço desse detalhe. Muitas vezes eu esqueço que a adoração a Deus também implica na forma que eu dirijo o meu carro e lido no trânsito. E também a adoração a Deus implica na maneira como eu lido nas demandas da minha casa. Isso tudo é adoração. E eu tenho um problema que às vezes eu esqueço, então eu acabo agindo de qualquer forma. É só no trânsito aqui, eu estou um pouco apressado, tem alguém na minha frente me segurando, deixa eu dar uma cortada nele, para ele ficar esperto e começar a andar mais rápido. Não, também é adoração. E quando eu esqueço disso, eu passo a rejeitar tudo aquilo que Deus ele quer me dar na sua potencialidade. Mas talvez isso não seja algo apenas meu, também possa ser algo seu. Talvez você também tenha problemas com adoração. Talvez você, na sua rede social, quando se depara com algum post de alguém, você vai lá e vou comentar. Você passa do limite e acaba ofendendo a pessoa. Talvez amaldiçoando a pessoa. Não explicitamente, não escrevendo, mas em pensamentos. Ali, talvez você esqueceu que você também deveria estar adorando a Deus. Talvez você também esqueça que adorar a Deus é a maneira que você lida com as suas relações, com o seu local de trabalho, com o seu chefe, com o seu subordinado, com o seu colega, que você tanto ama. Ou às vezes, você talvez esqueça que adorar a Deus também é a forma como você lida com o seu vizinho que acorda às 6 da manhã e liga a modona, plena domingo, para te acordar enquanto você só queria dormir. A grande questão é que talvez eu e você tenhamos problemas com a adoração, a tal ponto de nós esquecermos que vai muito além do que este momento do culto, que a adoração é uma maneira da qual nós nos portamos no dia a dia em fidelidade ao nosso Deus. E isso gera grandes problemas, não apenas para a nossa vida no coletivo, mas algo que vai se expandindo e ganhando proporções das quais nós nem sequer conseguimos imaginar. E Deus, Ele tem algo a nos dizer a respeito deste nosso problema sobre adoração. E eu quero convidar você a ler comigo o texto que se encontra na palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 13. Então vi do mar uma besta, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso, e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade.
Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta? Diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão, será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Então, vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então, lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos, pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Pai amado, que a Tua palavra fale aos nossos corações por intermédio do Teu Espírito. Amém. Quando nós vamos para o texto 13 de Apocalipse, ele não está solto, largado, no meio do nada dentro da Bíblia, meus irmãos. Algumas semanas atrás, nós refletimos dentro das 7 trombetas. E esse texto, o capítulo 12, 13 e 14, ele está fazendo uma explicação da 5ª, da 6ª e da 7ª trombeta. Ele está querendo nos trazer luz a respeito do que está acontecendo naqueles movimentos. E para nós lembrarmos, no capítulo 12, nós vimos que existe uma batalha acontecendo, e essa batalha, ela já foi vencida. Então já tem um vencedor dessa batalha, mas ela ainda continua acontecendo. Que batalha é essa? De Satanás contra o povo de Deus. E é nos mostrado no capítulo 12 que o dragão, a antiga serpente, ela é o próprio Satanás. E desde quando houve a promessa de Deus em Gênesis capítulo 3, ela entrou em guerra contra o povo de Deus, representado no capítulo 12 pela mulher. E nesse período que ele tenta perseguir a mulher tem um filho. O povo de Deus gera o seu Salvador, o Messias, que é Cristo, e ali Satanás é destruído quando Cristo é crucificado e ressuscita ao 3º dia. Então Satanás ele é expulso do céu e limitado nas suas ações. Isso é demonstrado no capítulo 12, quando ele é jogado, ele percebe que ele está de frente da mulher, ele tenta atacá-la, só que ela tem asas que a levam para um deserto.
e ele fica impedido de conseguir devorá-la. Revoltado, ele então abre a boca e passa a derramar água que forma um rio. E desse rio que forma da boca do dragão, surge a primeira besta. E o que está acontecendo? Nesse final, a mulher que ela fugiu é o povo de Deus. Por que o dragão não consegue pegá-la? Se você for para Apocalipse 20, nos é mostrado, porque Apocalipse não é cronológico, tá? Apocalipse é simbólico. Apocalipse 20 vai falar que Satanás, ele está preso. Ele está impedido de agir, mas não impedido de influenciar. O que acontece lá em Gênesis 12, quando ele não consegue atacar a mulher, é porque ele está amarrado, impedido de agir. E já que ele não consegue agir, o que ele faz? Ele passa a influenciar. Ele abre a sua boca, ele lança um rio, e desse rio ele emerge a primeira besta, e depois a segunda besta, ela é atraída pela primeira, através da terra. E aí, começa a nos explicar do porquê o povo de Deus é perseguido o tempo inteiro. De forma agressiva ou de forma menos agressiva, mas por que o povo de Deus passa por perseguição, mesmo quando obedecem fielmente ao seu Senhor, ao combaterem o mal com o bem? Porque existe uma grande diferença de a gente ser perseguido porque a gente faz besteira. E tudo bem nós sermos perseguidos por isso. E a gente não pode colocar isso na culpa de perseguição porque a gente é cristão. Se a gente é perseguido porque a gente faz besteira, é porque a gente fez besteira. Mas, quando nós somos perseguidos, quando vivemos de forma fiel a Deus, aí você tem uma explicação bíblica do porquê. E a explicação bíblica é porque, embora a guerra já tenha acabado, a última batalha ainda não se encerrou. E Satanás, a partir das suas duas bestas, ele tenta destruir o povo de Deus através delas. E aqui, cada uma dessas bestas, elas vão simbolizar uma área de estrutura do mundo, onde ambas querem saber ou querem conduzir a sua adoração. E é exatamente essa a reflexão que eu quero ter para nós hoje, a respeito de quem você adora. Quem você adora? Porque você pode ter uma resposta muito simples. Pastor, é claro, eu estou na igreja, eu estou adorando a Deus. Será? Será? Porque se você leu de forma muito atenta, a primeira besta, ela consegue muitos adoradores. A segunda besta, ela faz que mais adoradores ainda se juntem à primeira. E esses adoradores, indiretamente, estão adorando a Satanás. E aquilo que eu quero tentar trabalhar e deixar claro para nós, é que a adoração dessas bestas, elas não são algo tão óbvio assim como parece ser. Porque se surgisse uma besta aqui, vocês vão falar, pastor, é claro que eu não vou adorar, estou vendo ela. É claro. Se fosse algo tão nítido assim, João não precisava escrever e falando para o povo agir de duas formas. Em relação à primeira besta, perseverar e ser fiel. Em relação à segunda besta, terem sabedoria. Se fosse tão óbvio, a palavra de Deus não nos revelaria isso. E é exatamente nessa temática que eu quero refletir com vocês. Quem você adora? A primeira besta que nos é colocada aqui no texto, nos é mostrado que ela é o seu representante. Ela representa de forma fiel ao dragão, a Satanás. De tal forma que João, ele está utilizando uma linguagem de Daniel capítulo 7. Para a primeira e para a segunda besta, João está utilizando uma linguagem de Daniel capítulo 7. Isso, o dragão deu para ela. O que significa o poder do dragão?
Qual que é a artimanha que ele utiliza com Adão e Eva? A mentira. Qual que é a sagacidade que ele usa para Jesus? Se você prostrados me adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra. Quem que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, fala que é o príncipe deste século? Senão o próprio demônio. Aquilo que João está construindo aqui a respeito da primeira besta, ele está falando que a primeira besta é um representante fidedigno de Satanás. E essa primeira besta, que é o representante fidedigno de Satanás, é conhecido como o anticristo. Por que o anticristo? Pense um pouco a respeito do que significa a palavra Cristo no nosso Senhor Jesus. Cristo é o Salvador, Rei. Rei Salvador. É essa a expressão que está contida quando se menciona Cristo, Messias. Quando você tem um anticristo, é alguém que tem autoridade para ser rei e alguém que se propõe a ser um salvador. A primeira besta, quando ela se apresenta com autoridade, com sagacidade, com domínio e com pessoas que a seguirão, ele está se colocando como um rei que propõe ser o salvador de todo o mundo. E a primeira besta, ou, diretamente falando, o anticristo, ele não é alguém tão escancaradamente mal. Por quê? João, ele está mencionando, porque na época dele, já havia o anticristo. Ele não está falando para algo que vai acontecer agora, mas algo que já era real para ele no primeiro século. Quem que no primeiro século, que nós vimos nas 7 primeiras cartas de Apocalipse, que tem uma estátua, que tem que ser adorado, que é venerado como um salvador, que domina sobre todo mundo, e que a ele pertencem todos os povos, tribos e nações, senão Domiciano, o imperador de Roma. O imperador de Roma é colocado aqui como a figura do anticristo. E não apenas isso, porque se você observar, vai falar que uma das cabeças dessa besta, ela foi mortalmente ferida, porém ressuscitou, e por isso todos os povos da terra o adoram. Por que está falando isso? Domiciano, ele era conhecido popularmente como o segundo Nero. Nero foi um imperador nos anos 60, louco da cabeça, só que muito aplaudido pelos habitantes de Roma. Nero suicidou-se com uma facada no pescoço. Só que surgiu um boato de que ele havia se escondido. Igual esse boato que o pessoal faz do Michael Jackson ou do Elvis Presley. Tipo isso. Só que quando Domiciano começou a governar no Império, ele era tão insano quanto Nero. E as pessoas falaram, Nero ressuscitou na pessoa do imperador Domiciano. Domiciano, ele ressuscitou e ele tem todo o poder. Ele tem o governo sobre os seus mãos. Ele domina sobre o mundo inteiro de sua época, porque ele era o maior status do Império Romano. O imperador Domiciano é aquele que decidia quem vivia e quem morria. É aquele que decidia a moralidade a ser seguida. É aquele que decidia os princípios a qual cada um deveria agir ou não. E quando você não seguia, você tem numa das cartas a testemunha fiel de Cristo, que foi morto por se negar a adorar o imperador. O anticristo, mencionado por João,
é o imperador Domiciano. Porque nele as pessoas viam um líder nato, alguém para ser seguido, alguém que salvaria o mundo, alguém que conduziria todos os povos, tribos e nações para o seu futuro glorioso, e alguém que tinha o poder sobre todas as pessoas. A grande questão é, mas pastor, se ele era o anticristo, então não existirá mais anticristos? Existirá. Pense que João, na sua carta de João, capítulo 2, capítulo 4, ele vai falar que o anticristo já está entre nós, e o anticristo é todo aquele que nega o nome de Jesus. Negar o nome de Jesus não é falar, não acredito em Jesus. Não é isso. Negar o nome de Jesus, muitas vezes eu acredito em Jesus, mas eu não vivo como Jesus quer que eu viva. Porque Jesus é o Senhor da minha língua, mas não é o Senhor da minha vida. Isso é negar o nome de Cristo. É quando Cristo é o Senhor do meu coração, mas não da minha ação. Nero, ele é esse tipo de anticristo. Só que, de acordo com o Apocalipse, existirá vários anticristos preparando o caminho para quando surgirá a verdadeira figura do anticristo. Essa verdadeira figura que será a última, aonde conduzirá o mundo inteiro em adoração a ele e tentará mudar a perspectiva do mundo inteiro para que eles adorem a esse anticristo e busquem perseguir aqueles que são fiéis a Deus. E por que eles vão perseguir aqueles que são fiéis a Deus? Porque o anticristo, ele vem falando, isso daí que Deus diz não é tão verdade não. Deus fala para você viver uma vida de santidade? A Bíblia é ultrapassada. Deus, ele não quer ver você feliz quando ele fala para você não viver dessa forma. Você quer ser feliz? Proste-se e me adore, que eu te darei tudo que você deseja. O anticristo é essa figura que de pouco em pouco ele vem desvalorizando a soberania e a autoridade de Deus, ao ponto de preparar o caminho para quando o verdadeiro anticristo do fim da história surgir, e ele defenda todos esses princípios que todos os outros anticristos estavam criando, e as pessoas passem a seguir e aplaudir a ele como o verdadeiro modelo. A questão é, será que de fato não há anticristos em nosso meio? Porque, por exemplo, não há pessoas que conduzem a uma maneira de viver diferente do que as Escrituras nos ensinam e constantemente vão ensinando que as Escrituras não são uma base sólida para que a gente creia e tenha uma vida verdadeira? Não tem pensamentos no nosso dia a dia que vão propagando uma moralidade diferente do que as Escrituras nos ensinam? Pastor, está muito abstrato, deixe mais palpável. Vamos lá. A maneira que você lida com o seu casamento, a sua família, você tem certeza que é bíblico? Ou você age como sempre agiu? Se você age como sempre agiu, o anticristo está no meio e ele está te influenciando. Porque o objetivo dele é fazer você viver de forma contrária à Bíblia. A maneira como você lida com o seu trabalho e na criação dos seus filhos e dos seus netos é pautado no ensino e na instrução das Escrituras ou na sua sabedoria e naquilo que a nossa cultura fala? Se for naquilo que a sua sabedoria e a nossa cultura fala, você está sendo ensinado pelo sistema do anticristo, que desvaloriza a instrução da palavra de Deus ao dizer que a palavra de Deus não tem nada para falar nos dias nossos atuais. A palavra de Deus não tem nada a dizer sobre a sua sexualidade, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre como você cria os seus filhos e como você lida com o seu dinheiro. A Bíblia
palavra de Deus quer te instruir. E toda estrutura que quer te ensinar a viver de forma contrária à Bíblia, já é uma estrutura preparada pelos anticristos. E que cada vez mais vai propagando. Uma notícia muito interessante e bizarra. O Brasil, ele é um dos países onde as pessoas menos leem. Beleza? Quais que são os 100 livros mais vendidos na Amazon? No Brasil. Quais são os 100 maiores livros vendidos no Brasil? Soft porn. Livros de conto erótico, onde as pessoas se inspiram para querer guiar o seu relacionamento e a sua conduta sexual. Se você não aprende pelas Escrituras, você aprende pelo sistema do anticristo. E o sistema do anticristo vai te destruindo. Mas ele vai cada vez mais invadindo a nossa cultura, a tal ponto de nós acharmos que essa é a forma verdadeira. Isso é o certo. E as Escrituras estão erradas. E já que as Escrituras estão erradas, vamos nos voltar contra as Escrituras, porque ela não tem nada a ensinar na minha vida. Porque afinal, eu já confesso que Jesus é o meu Senhor. Então eu não preciso viver como Ele quer. Se você prostrar e se adorar, Ele te dará todos os reinos dessa terra. A proposta de Cristo é completamente outra. E isso vai se aprofundando de tal maneira que agora João, ele menciona o que é a segunda besta. Porque ele fala que a primeira besta, que é Domiciano, que busca mudar a cultura, os valores, a estrutura e a representação de salvação e a representação de reinado, agora que o anticristo está dominando e trazendo isso tudo para si, a segunda besta vem como o seu propagandista, vem como o seu porta-voz, vem como o seu profeta, vem como aquele que quer conduzir todo mundo a adorar a primeira besta. E aqui faço um parêntese. Na quinta trombeta, o que surge? Um gafanhoto que destrói as pessoas da terra e tormenta elas, mas cada vez mais essas pessoas adoram o gafanhoto e se voltam contra o povo de Deus. Então você abre a sexta trombeta e isso se intensifica ainda mais, as pessoas sofrem pelas suas adorações a Satanás e seus anjos, e ainda assim, ao sofrerem, elas se voltam ainda mais contra Deus e o seu povo. A segunda besta nada mais é do que a sétima trombeta, aonde ela vem intensificando tudo aquilo que está acontecendo com o povo de Deus. A segunda besta, ela vem para estabelecer e validar a estrutura de adoração ao anticristo. E observe, olhe como a Bíblia coloca essa segunda besta. Vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres, parece um cordeiro, como de cordeiro, mas falava com uma voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E ela então passa a realizar sinais espantosos. A segunda besta é colocada como um profeta, é colocada como porta-voz do anticristo, ou, propriamente dizendo, o falso profeta. E da mesma forma como existem vários anticristos preparando o caminho para o verdadeiro anticristo, existem vários falsos profetas preparando o caminho para o falso profeta. Por exemplo, Jesus, quando ele está nos evangelhos, ele fala: tomem cuidado com aquilo que vocês estão escutando, porque no meio de vocês surgirão lobos com peles de cordeiro. Aqui João, ele está reutilizando e falando: no meio de vocês surgirá um cordeiro com voz de dragão.
com voz que engana, com voz que seduz, com voz que é artimanha, com voz que fala que você pode tudo. E você talvez deva achar, pastor, mas isso é loucura, eu nunca queria cair na artimanha dela. Ora, Adão e Eva não fez exatamente isso? E diferente de mim e de você, Adão e Eva não tinham pecado. E eles escolheram cair na lábia da serpente. Imagine eu e você, que somos contaminados pelo pecado, se a gente não é seduzido de forma muito mais fácil. Adão e Eva caiu na sedução da serpente falando, olha, você não precisa adorar a Deus. Coma o fruto e adore a si mesmo. Torne-se você o seu próprio Deus, a sua própria deusa. E é isso o que o profeta, o falso profeta, ele passará a agir. E diferente de um profeta verdadeiro de Deus, esse falso profeta ele fará um show. Por quê? A Bíblia fala que esse falso profeta, ele vai enganar os habitantes da terra com sinais, versículo 14, que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ele ordenou que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferido e sobreviveu, começar a falar, e também ela faz cair fogo do céu. Quem na Bíblia faz cair fogo do céu? Elias, no livro de 1 Reis, e as duas testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse. Esse falso profeta, ele se passará como alguém que foi enviado por Deus, realizando sinais. Mas a grande diferença é que os sinais que ele faz é um sinal para impressionar todas as pessoas, diferente de Elias e das duas testemunhas, que os sinais que eles fazem é um sinal de juízo para um povo ímpio. Esse falso profeta, ele faz para atrair a atenção das pessoas, para fazer público, para chamar a atenção, para que as pessoas falem, uau, ali tem profeta, é lá que eu vou. Homem de Deus, vai me revelar o que vai acontecer comigo. Mega Sena da virada? Opa, meu bolso vai encher. O falso profeta, ele fará grandes sinais para enganar a muitos. A grande questão é, quem que é o falso profeta no tempo de João? E aqui é muito interessante, porque da mesma forma que Daniel, capítulo 7, as 4 bestas, ou os 4 reinos se tornam uma só besta, que é o anticristo, ainda em Daniel, capítulo 7, a referência do falso profeta, que é a besta que se junta da terra, é nada mais, nada menos, do que a própria estrutura do Império Romano. Aqui, o falso profeta, em João, não é necessariamente uma pessoa no período de João, mas é uma estrutura que faz as pessoas adorarem ainda mais o imperador. Porque, se você não sabe muito bem, mas o poder do imperador na sua época não estava no próprio imperador, mas estava no Império Romano. Porque a estrutura do Império Romano garantia toda a autoridade, adoração, subserviência e fidelidade do povo ao imperador. O Império Romano é quem decretava as leis daquilo que poderia e daquilo que não poderia ser feito. A forma como você deveria adorar e quando você deveria adorar. E aquilo que acontece, que João está colocando, é que o estilo de vida propagado pelo Império Romano e ordenado que as pessoas vivessem dessa forma, era a estrutura do falso profeta. E essa estrutura do falso profeta ganha tanta ênfase, porque se você vai para a carta, as 7 cartas de Apocalipse, o que as pessoas não poderiam fazer se elas fossem fiéis a Deus? Comprar, vender e ter segurança. Aqueles que não se rendessem à adoração ao imperador, eles não poderiam comprar, nem vender e nem ter segurança. Por quê? Porque eles não se renderam ao domínio do Império Romano. Porque eles não aceitaram adorar o imperador. E por que eles eram excluídos? Porque eles não tinham a marca.
o 666. E aí você deve estar se coçando, mas pastor, o 666 vai ser um código que vão colocar na minha mão. Essa internet maldita está querendo colocar chip até agora na nossa testa. Vacina? Meus irmãos, não é isso. Não é isso. A marca da besta não é nada que vão colocar fisicamente na sua mão, nem na sua testa. A marca da besta não é um chip do seu cartão de aproximação. Se for, pode me dar seu cartão de aproximação. Eu livro de vocês essa besta. Brincadeira. Mas a marca da besta, e eu convido vocês a lerem comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 8. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 8. Para te explicar o que é a marca da besta. Enquanto vocês abrem, eu vou ler novamente como que o texto bíblico coloca a marca da besta. Aqui, versículo 16. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é o número do homem, seu número é 666. Encontraram o livro de Deuteronômio, capítulo 6, leio com vocês. Ouça, ó Israel, ou Shema Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Pausa. Aqui, nada mais é do que a explicação de adoração. O que Deuteronômio está falando é: adore o seu Deus, porque só existe um único Deus. Versículo 6. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. O Shema Israel, o Ouça Israel, era uma confissão do povo de Deus ao falar: existe um único Deus verdadeiro a quem eu adoro. E esse Deus eu adoro aprendendo sobre a palavra dele. Porque se você for ver, a palavra é o que mais repete aqui. Você ensina a palavra, você repete a palavra, você conversa da palavra, você marca seu corpo com essa palavra. E onde você expressa essa palavra? Na sua mente e na sua mão direita. Por que a mão direita? Porque é a mão da força, é a mão do vigor, é a mão da resistência. Por que na mente? Porque é onde me ocupa todo o meu pensar. E o que a palavra de Deus diz? Guarde a palavra de Deus e faça ela moldar a maneira como você vive. Quando você vai para Apocalipse capítulo 13, e a besta colocou uma marca sobre todos os seus adoradores, para que eles a adorem. A besta colocou um estilo de vida, uma maneira de pensar, uma maneira de lidar com o dia a dia, princípios, valores distantes da palavra de Deus, para orientar a sua conduta. E essa marca da besta é colocada sobre a sua mão direita ou sobre a sua testa, sendo uma paródia do Shema Israel. Da mesma forma que a segunda besta é uma paródia do Espírito Santo, e a primeira besta é uma paródia de Jesus Cristo e Satanás, sendo uma paródia de Deus, o nosso Pai. Paródia nada mais é do que uma sátira. E aquilo que Satanás ele tenta fazer é uma paródia da Santíssima Trindade e os seus princípios, para que todas as pessoas da terra adorem a besta e não ao único Deus verdadeiro. E a grande questão, meus irmãos, é: a quem você adora? Porque você pode falar: pastor, é claro que eu adoro a Jesus Cristo. Sim, mas como que você vive a sua vida? É Jesus Cristo quem ensina você, repito, a lidar com o seu casamento?
É Jesus Cristo quem ensina você a criar os seus netos e filhos? É Jesus Cristo quem ensina você a se relacionar com o seu trabalho e com o seu dinheiro? É Jesus Cristo quem ensina você a adorar a Deus e se submeter à autoridade da igreja? É Jesus Cristo quem ensina você a como lidar com os dilemas da vida? Ou é a sua sabedoria? Ou é o seu gosto e não a palavra de Deus? Porque se não for a palavra de Deus que te orienta e que te confronta para viver em fidelidade ao Senhor, sinto em lhe dizer, mas você está sendo marcado pela besta, pela mentalidade do anticristo. E a sua adoração está sendo a Satanás e não a Deus. Porque o povo de Deus sofre. É isso que Apocalipse diz. O povo de Deus sofre por ser fiel ao seu Senhor. É por isso que na primeira besta, o desafio contra o anticristo, o povo de Deus tem o desafio de perseverar e ser fiel. Leia comigo, versículo 9. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão, será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Leia comigo o final do capítulo, versículo 18, bem o início, depois dele explicar sobre a segunda besta. Aqui é preciso sabedoria. Por quê? Meus irmãos, resistir ao governo do anticristo vai ter consequências. Vai ter consequências. E o anticristo já está entre nós, preparando o caminho para o verdadeiro anticristo. E o povo de Deus é chamado a perseverar, mesmo em meio à dificuldade, e ser fiel ao Senhor, naquilo que a palavra de Deus diz, mesmo quando tudo ao nosso redor diz ao contrário. É ser fiel à palavra de Deus. E a segunda besta, que é um sistema ideológico de pensamento e maneira de conduzir a nossa vida, é necessário sabedoria, porque não é tão claro. Não é tão claro as coisas que contaminam a nossa mente, as coisas que moldam o nosso pensamento, as coisas que nos influenciam, não são tão claras. Se fosse, ninguém nunca teria dado trabalho na adolescência. Todo mundo que é pai de adolescente ou já foi pai de adolescente sabe que não faz sentido como que as crianças elas dão trabalho. Porque você cria, você se esforça, você cuida. E mesmo assim o seu filho, o seu neto, algum conhecido seu na adolescência dá trabalho. Por quê? Porque é sutil onde ele aprende as coisas. E da mesma forma, o sistema da segunda besta, a sua estrutura é sutil. Não é escancarado. O anticristo não vai estar entre nós e nem o seu falso profeta falando, me adora. Eu sou o anticristo que a Bíblia fala e o falso profeta, me adora. Não. Ele vai te seduzir. Ele vai dizer palavras doces e convincentes. Ele vai falar coisas que parecem fazer sentido, mas em todas elas vão ser contrárias à palavra de Deus. Por isso é necessário que o povo de Deus persevere e seja fiel. E tenha sabedoria. Tenha sabedoria, porque o 666, embora sendo uma instrução de pensamento, ele é sempre um 6, um 6, um 6. Ele tenta ser perfeito. Ele tenta ser 7, que é o número da perfeição. Mas ele nunca consegue. Ele eternamente barra na sua incompletude. Ele eternamente tentará ser vendido como uma proposta de vida ideal e adequada e perfeita, mas ele sempre falhará, porque a única vida perfeita que existe é uma vida de submissão à palavra do nosso Deus. E todos aqueles que perseveram no Senhor são aqueles que são permitidos entrar no reino dos céus. E não é apenas perseverar, meus irmãos e minhas irmãs, porque eu e você não somos capazes com as nossas próprias forças de perseverarmos sozinhos. Nós só conseguimos perseverar porque Cristo perseverou. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, orando 3 vezes, chegando a suar sangue,
Ele falou: Senhor, eu não queria isso, mas afasta de mim esse cálice. Senhor, afasta de mim esse cálice. E ele perseverou, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque ao ir naquela cruz, ele se entregando por nós, ele sabia que nós não daríamos conta, mas ele deu conta. E naquela cruz, ele se substitui espiritualmente em nosso lugar. E toda a nossa vida de infidelidade, toda a nossa vida de erro, toda a nossa vida de fracasso é colocada na cruz de Cristo. E lá nós morremos com Cristo e junto com Ele ressuscitamos. E ao ressuscitarmos, a vida perseverante, a vida fiel, a vida de Cristo habita em nós. Tudo somente por meio da fé. Não é pela força dos seus braços, mas é somente pela palavra do nosso Senhor. Porque é Cristo quem pode te capacitar a ser fiel e perseverante e ter sabedoria em tempos onde vivemos na tribulação. Somente Ele e nada além. Somente pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Diante disso, como você pode responder a palavra de Deus? Como eu posso responder a palavra de Deus nessa noite? Fazendo novamente a mesma pergunta: quem você adora? O que tem moldado o seu pensamento? O que tem feito você lidar no dia a dia com as demandas da vida? Não existe neutralidade, meus irmãos. Não existe, daqui a pouco eu escolho um lado. Não. Se você leu, todos aqueles que seguem a besta são aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Não existe neutralidade. Ou você adora Cristo ou você adora Satanás. A grande questão é quem você está adorando. A quem a sua adoração é entregue? Se a sua adoração é entregue a Satanás, o seu anticristo e o falso profeta, você sempre viverá no 666, na incompletude, buscando perfeição, buscando ser preenchido, preenchida, e nunca se satisfará, porque apenas Cristo é quem é perfeito e pode te preencher. A quem você adora? Você adora o seu incômodo? Você adora as suas vontades? Você adora a sua sabedoria? A quem você adora? As Escrituras nos desafiam a adorarmos somente a Deus. E é por isso que eu desafio e incentivo cada um de vocês a participarem da nossa escola bíblica, a se necessitarem, procurarem um gabinete pastoral. Porque a vida existe várias demandas. E nós precisamos de sabedoria e de orientação bíblica para vivermos de forma fiel a Deus. E se você achar que você sozinho poderá dar conta, muito provavelmente a sua vida pode caminhar em direção à adoração a Satanás. A nossa igreja, nós temos conteúdos bíblicos teológicos pensados para todas as idades, para que todo mundo, desde o mais pequenininho até o mais velho, possa ser instruidamente capacitado de forma bíblica. Às vezes com a sua questão: pastor, conteúdo teológico, com conteúdo de Deus é difícil e não me interessa, eu só quero a aplicação desse conteúdo. É por isso que muitas vezes nós adoramos a Satanás e não a Deus, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Eu desafio vocês a participarem da escola bíblica para que vocês aprendam a amarem ainda mais o seu Deus e a saberem, como um cachorro, a farejar aquilo que é de Satanás e aquilo que é de Deus. Ter um nariz mais apurado e saber identificar o que é adoração ao Senhor e o que é adoração a Satanás. Somente com estudo bíblico. E além disso, se você precisar de direcionamento bíblico em áreas específicas da vida, nós temos gabinete pastoral aqui na igreja, na qual nós temos investido tempo, temos investido recursos
para cada vez mais capacitarmos para poder aconselhar e orientar biblicamente. Invista na sua vida. Isso não é ter alguém mandando em você, mas ter alguém te direcionando pela Bíblia e não pela sabedoria humana. Essa é a grande questão. Invista na sua vida. Porque o Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E que a nossa igreja possa ser uma bênção para o Jardim Miriam e região, e as nossas vidas possam ser uma bênção para o Jardim Miriam e região, de pessoas que adoram a Deus, em um mundo onde as estruturas do anticristo e do falso profeta propagam a adoração a Satanás. Que Deus fale aos nossos corações, meus irmãos, e nos oriente em sua adoração. Oremos. Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a perseverar e sermos fiéis. Nos ajude a termos sabedoria bíblica para reconhecermos aquilo que é proposta de Satanás e aquilo que é proposta do Senhor. Que a gente possa se envolver cada vez mais, se entregar cada vez mais ao Senhor. E assim, meu Deus, rendermos adoração somente a Ti. Nos purifica com o Teu Santo Espírito. Que o Espírito do Senhor venha queimar tudo aquilo que é idolatria dentro de nós e venha deixar apenas aqui a adoração ao Senhor. Que o Espírito do Senhor nos transforme, Pai, e que a gente se submeta sempre à Tua palavra e à Tua direção. Pois o sistema do mundo, a sua cultura, o seu anticristo, o seu falso profeta, só nos levam a uma vida de 666, uma vida de incompletude, uma vida de ausência, uma vida sem sentido. Ele só propõe esse estilo de vida. Mas o Senhor nos dá uma vida verdadeira e vida em abundância. Porque todo aquele que crê no Senhor recebe um rio de água viva, da qual nunca mais cessará. E esse rio vem por meio da fé, que é de Ti, Pai. Que a gente seja discípulos fiéis, que perseveram e que têm sabedoria para discernir aquilo que é adoração ao Senhor e aquilo que não é. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Agora, meus amados irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre cada um de vocês. Que o amor de Deus, o nosso Pai, preencha os vossos corações e que o Espírito Santo lhes conduza a uma vida de fidelidade, perseverança e sabedoria, desde agora e para todo sempre. Amém.